Olá, meus amigos do canal Spook Houses Assombradas. Rodrigo aqui novamente para trazer para vocês mais uma análise espiritual. Mas é uma análise muito legal, muito diferente e de algo que eu desconheço. Partindo aí do princípio que eu estou trazendo para vocês alguns lugares diferentes para a gente poder entender, para a gente poder analisar. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, é um hospital abandonado de tuberculose, tá? Onde aqueles meninos, dos últimos vídeos de análise que eu trouxe para vocês, legal, seja do Josh, que vai desvendar, ou do Dark Movies, eles trazem pra gente lugares diferentes, lugares como se fosse delegacia de polícia abandonada, necrotério abandonado, lugares abandonados, tá? Que eu acho que ninguém nunca partiu do princípio de análise. O que tem no lugar desse tipo? Uma delegacia de polícia abandonada, um necrotério, uma funerária abandonada, coisa desse tipo. Acho interessante para que todos nós possamos despertar a consciência e as nossas percepções. Para que universo é esse? Para que universo é esse que se abre para nós trazendo essas informações? A questão da tuberculose é uma questão muito mais séria do que se imagina, tá? A tuberculose sempre foi considerada aí um mal do século. Para vocês terem uma ideia, ela acompanha o homem há tanto tempo, mas tanto tempo, que acho que desde a época ela surge, desde o período que o homem é considerado como um bípede, para vocês terem uma ideia, tá? Existem lugares, existem sites que falam que ela existe já há 20 mil anos, o que é muito tempo. Nós estamos em 2018, né, no nosso calendário, anos depois de Cristo, então vocês imaginam que ela está há muito mais tempo do que você imagina. Ou seja, ela é considerada aí uma doença mal do século. A tuberculose ela pode ser transmitida primeiro via aérea, ou seja, contato pelo ar, saliva e contato de sangue por meio de uma bactéria. Então, quer dizer, quando um está infectado, a chance dos demais começarem a apresentar sintomas é certeza. Mas o curioso é que em várias civilizações antigas, os males, entre eles a tuberculose, eles eram considerados aí como um resultado de castigo divino. Por exemplo, coube a Hipócrates, isso na Grécia Antiga, o entendimento de que a tuberculose ela era uma doença natural e que pelo seu caráter do esgotamento físico, ela passou a ser denominada de tísica, ou seja, que traz a consumação. Mas entre os romanos, a tuberculose ela era relativamente comum e citada até mesmo nos escritos de Plínio, do tempo aí do imperador, se não me engano, Romano Nero, mais conhecido por sua lendária atuação no incêndio de Roma. Bom, nesta época foram descritos os hábitos físicos e as possibilidades de cura por repouso e climas melhores, assim como foi sugerido aí pelo tratamento para os sintomas, que também foram estudados nas escolas médicas árabes nos séculos seguintes. Mas foi durante o período das guerras que entravam em contato com o bacilo da tuberculose. Assim, a doença prosseguiu se espalhando mundo afora e, obviamente, à mercê da consequência das conquistas e da miséria que a guerra trazia. Bom, sabia-se muito pouco aí sobre a tuberculose desde o final da Idade Média até o início do renascentismo florentino por volta do século XVI. Nessa época, um fato histórico interessante era o da cura da tuberculose ganglionar através do toque do rei. Assim, os portadores da tuberculose se dirigiam uma vez por ano, em uma data determinada, aos reis da França e até mesmo da Inglaterra, para receberem o famoso toque real, ou seja, acompanhado de orações feitas pelos próprios reis ou por cardeais que os serviam. E desta forma foi criado o mito da doença real, que se propagou ou se prolongou até o final do século XIX. O mais curioso é que muitos pacientes realmente melhoravam. O motivo alegado, porém não comprovado, é que a higiene e o asseio realizado aí no local da fissura, que precedia o toque real, poderia de alguma forma exercer algum efeito terapêutico da tuberculose ganglionar. Em 1750, na Europa Ocidental, a tuberculose chegou a apresentar taxas
para vocês terem uma ideia, de 200 a 400 óbitos por 100 mil pessoas por ano. Assim, o rei Fernando VI da Espanha proclama em 1751 uma lei que obrigava os médicos a informarem às autoridades de saúde todos os casos de tuberculosos. Assim que os adoeciam eram afastados da coletividade e os que faleciam tinham todos os seus pertences incinerados. Essas medidas vigoravam por muitos anos e Frédéric Chopin, célebre compositor, foi uma das suas vítimas. Esse compositor, estando aí nas ilhas balneares da Baía de Valdemossa, onde convalescia da doença, foi expulso por soldados que o colocaram em um barco de transporte de porcos e foi levado como portador da terrível peste até a ilha de Majorca. Mas até a década de 40, o tratamento da tuberculose era basicamente repouso e boa alimentação nos sanatórios, como é o caso deste hospital abandonado de tuberculose. Também eram tentados tratamentos cirúrgicos, como por exemplo a ressecção ou retirada de pedaços do pulmão com a doença. Entretanto, a partir de 1940 começaram a surgir os antibióticos e os quimioterápicos, que iriam trazer aí finalmente a cura da tuberculose nos anos seguintes. A peste branca então começa a ser efetivamente enfrentada. Na década de 60 é instituído o esquema definitivo, usando 3 antibióticos ao mesmo tempo, que consegue curar cerca de 95% dos pacientes que utilizaram esses medicamentos diariamente por 18 a 24 meses durante sua internação nos sanatórios. O crescimento do saber levou as nações então desenvolvidas a acreditar que no fim do século XX a tuberculose estaria, se não erradicada, pelo menos confinada nos países mais pobres. Entretanto, os intensos movimentos migratórios populacionais e o desmantelamento dos sistemas de saúde pública, a crise social financeira do mundo e o advento da AIDS puseram por terra então este sonho. A tuberculose acompanha a evolução do homem e, enquanto houver miséria e mísseis, ela estará presente. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o que é essa doença que nós vamos analisar a partir de agora e o quão grave é isso. Eu não conheço o que está por trás de um sanatório, como eu falei para vocês, ou um hospital que lida com esse tipo de paciente, mas eu estou curioso para ver o que está por detrás dessas imagens. Então, vai ser um momento raro analisar uma coisa tão legal desse tipo. Então, vamos pro vídeo. Welcome to today's video. Today we're inside a tuberculosis ward and it's supposed to be... Check out this hallway. I feel like I'm gonna do... This looks like an abandoned building from like Italy. I don't know why. It's just the vines. Esse hospital de tuberculose foi construído em 1907 e tratou, ou atendeu mais de 10 mil pacientes entre 1907 e 1929, ou seja, durou só 22 anos. Running for 70 years, ou seja, funcionando por entre 70 anos, esse centro ele foi fechado, teve suas atividades encerradas em 1970 e deixou tudo como estava desde a sua década. Secrecy. It says secrecy. Click that, secrecy. I don't know what that means. O cara sai tocando tudo sem saber o que ele tá fazendo, né? Quer dizer... Cushions. There's another one of those intercoms over there. These must have been specific rooms for patients. And if they needed a nurse, they'd probably just page that.
Então, ele fala que isso aqui era um dos quartos, porque ele tem essa central de atendimento, que aparentemente era a maneira, na época, que eles se comunicavam, ou seja, a enfermeira poderia, por meio daquele mecanismo, se comunicar para os quartos. And they'd come. Here's the elevator car for this tuberculosis hospital. Really cool design, but very, very unstable. A energia desse lugar é péssima, você sente o ar pesado. E o pior, vamos lá. O ar, ele tem certas substâncias estranhas que parece que queimam o nariz. É a percepção que nós temos, tá? Você consegue perceber certas substâncias no ar. Então, por ser um hospital abandonado, o que a gente vai esperar encontrar? Médicos e enfermeiras, tá? Então, o que acontece? Como eles atenderam muito nesse hospital, e provavelmente no período de morte, eles podem ainda ficar presos a este tipo de ambiente, ou seja, era um lugar onde eles buscavam sempre atender, ajudar, pode ser que realmente nós iremos encontrar alguma coisa desse tipo. O que me chama atenção, por exemplo, é logo no início do vídeo do cara, aqui ó, tá? Aqui já existe um ser. Toda essa área, você sente como se fosse difícil respirar. Você sente uma pressão no pulmão, tá? Aqui em cima existem muitas formas de pensamento e muito lodo, tá? É um lodo espiritual que fica nas paredes e lá no fundo você já sente a presença de um obsessor bem forte que está aqui atrás, tá? É um obsessor bem forte. Existem outras doenças que podem levar uma pessoa, acompanhar uma pessoa, melhor dizendo, dentro de um ambiente como esse. Por quê? Quando uma pessoa está com tuberculose, está fazendo os tratamentos, obviamente, ele sabe que a chance dele falecer é grande, principalmente numa época de 1907, 1927, ou seja, os tratamentos eles eram realmente só o descanso e a melhora do corpo humano. Existe o quê? As depressões, as tristezas, as mágoas, o desespero, a ausência de família, porque por ser um hospital onde a tuberculose era passada pelo ar, pelo contato de saliva, provavelmente as famílias abandonavam as pessoas ali para o tratamento. E era um tratamento que o cara ficava internado ali anos e anos e anos para poder sobreviver. Então, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o ar mais pesado, criaturas que estão relacionadas à depressão, porque existem sim, tá? Então, elas estão relacionadas aqui neste ambiente e eu, conhecendo a natureza dessas criaturas, eu posso dizer que esta daqui é uma delas, tá? Existem algumas características de tais criaturas, existem formas de pensamento que são tão fortes desse tipo de doença, que elas se manifestam de uma maneira mais incisiva sobre as pessoas. Outros são obsessores que se transformaram nesses tipos de obsessores de depressão baseado no que eles tiveram na vida. Então, se ele foi uma pessoa extremamente depressiva, foi uma pessoa extremamente rancorosa, uma pessoa com energias bem ruins, e se torna uma criatura relacionada a essa sua enfermidade, ele se manifesta como um obsessor relacionado à depressão. Então, quando ele se aproxima da pessoa, ele ataca alguns pontos, principalmente o pulmão, e aí faz com que a pessoa fique com essa sensação da depressão. Então, vendo essa imagem, quem é médium do meu canal, quem é sensitivo, já começa a ter problemas sérios, dores de cabeça, vocês sentem um ar bem pesado aqui. E é engraçado, porque você tem a luz do sol, você tem a vazão aqui, mas ela se concentra, porque ninguém liberou essa energia ainda. Então, essas energias estão aqui dentro, sim. Tá, o quarto aqui. Então, se sente que o ar tem como se fosse algo que... O ar, ele possui algo que como se pinicasse, como se você inspirasse poeira. Over there. These must have been specific rooms for patients.
And if they needed a nurse, they'd probably just page that, and they'd come. Here's the elevator car for this tuberculosis hospital. Pesado aqui, Really né? cool design, but very, very unstable. Oh wow. I think this is an autopsy table. Whoa. Morgue. So here we have the morgue. And only a one-person morgue, one body would go onto that slab and then close the gate. À esquerda dele. Eu vou mostrar pra vocês o que tem. Close the door. And that's where you stay. Over here. Aqui. Ele tá aqui. Deixa eu ver se eu tenho um close melhor da área para mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Tá? O que acontece? Ele acredita que essa é uma sala de autópsia. O que acontece? Eles precisavam fazer pesquisas e entender melhor essa doença e até mesmo justificar a causa da morte. Porque alguns morriam de tuberculose e outros poderiam morrer por outras doenças. Aqui então seria a sala de autópsia, aqui é onde o corpo fica, então eles fazem a avaliação da pessoa que acaba falecendo e deixa o corpo aqui, beleza, tá? Isso acontece em todos os hospitais, tem essas salas e tudo mais. Aqui, ó, você tem a presença sim de um antigo médico, tá? Mas que ele se transformou num ser que está zelando e cuidando desse lugar. A questão é, ele é um espírito que está só de passagem, é um espírito bonzinho? Ele não é um espírito bonzinho. Ele é um obsessor, sim, tá? Ele está obcecado pelo trabalho de pesquisa, ele ainda está parado ali olhando, tá? E, gente, que energia tenebrosa esse lugar tem. Putz, a vida, onde que eu fui me meter? Ai, Deus, tá? Então toda essa parede aqui é lodo. Aqui você tem a sensação de lodo escorrendo pela parede e o cara tá de pé aqui, cuidando do lugar. Ele tá aqui, tá? É certeza, certeza. Oh, wow. I think this is an autopsy table. Nossa, a energia é pesada. Morgue. Morgue. So here we have the morgue. And only a one-person morgue, one body would go onto that slab and then close the gate, close the door. And that's where you stay. Over here is where the autopsy would happen. You get laid on this table. Aqui, ó. All these crates were obviously still up. And the blood would run through and go through the pipe and go into the sewage or wherever that goes. But it's really cool to see this intact. You even got some bottles of something. Clorofome, sei lá o que é isso. Oh, that's so creepy. That's where the head would go. That's where you'd lay your head. That's fucking crazy. Okay, so right now we're inside the laboratory. So across these patient names, right there it says June 8th, 1971. We have little, not test tubes, but kind of DNA Parecia salsicha. containers. A whole lot of medical files, patients' names on them, oxygen tanks. Aqui tem uma enfermeira assim, tá? E assim, deixa eu só mostrar. Vamos ver se ele vai pra frente. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Ela tá aqui. Aqui tem uma enfermeira do lugar, tá? Ela tá aqui. Ela tá observando o andar dele, aonde ele vai. Aqui provavelmente era algum lugar onde eles poderiam fazer análise,
um quarto onde as enfermeiras poderiam ficar trabalhando, tá aqui dentro. Got more medicine in here. Vai lá, entra à No direita. one knows what that means. I can't make it out. But if you know, write in the comments. Eu não sei o que é isso aqui. Olha, você sente o ar pesado, pesado. Wow, that's creepy. You lock it. Naquele quarto que estava fechado, tinha só um espírito que estava à direita, mas não era nada demais. Blood. Sangue contaminado. Sangue contaminado. E de praxe, como a gente sabe, onde existe sangue, existem certas criaturas que se alimentam dessa energia. Ali tem uma criatura, um ser que está acima dos seres do mundo, dos obsessores, que se alimenta da energia do sangue, tá? O sangue por si só é matéria, né? Obviamente, você vê a parte física, só que ele também tem a parte da energia relacionada ao sangue. E ele se alimenta disso. Então, o cara tá ali, ó, no fundo, parado, olhando. E isso para ele é um extremo risco. Por quê? Porque ele se expõe a essa energia e pode se dar mal. Por quê? Porque esse tipo de criatura ele não gosta muito, ele é muito territorialista. Ele não gosta muito que invadam o território dele. Não tem nada aí. Barrado pela cadeira de rodas. Não mexe nas coisas. Alguém perdeu o sapato aí, né? O andar da carruagem. Teto. Tem alguma coisa aqui, ó. Ah, tá bom. Tá bom. Aqui a gente tem o espírito de uma menina que tá aqui. Tá? Aparentemente era uma paciente. Tá aqui. E aqui no teto tem algumas criaturas que estão presas. Elas ficam observando na parte de cima, tá? A gente já viu isso até mesmo no vídeo que eu coloquei da casa do Mohammed. São criaturas que ficam no teto e que podem afetar a atividade mental de um ser humano. Tá aqui, ó. Let's get a little studio down here. It's pretty cool.
Nossa, ali no final do corredor é pesado, viu, amigão? Vai pra lá, vai no final do corredor, vai. É difícil respirar, né? Pode falar. Eu entraria nesses lugares de máscara. Let it decay up there. Room 17. This is definitely a medical cabinet or a medical closet. These tight corners. O lugar todo tem uma grande névoa. Pillowcase. Bistrate. Sheets. Roupas de cama, travesseiro. Wow, the vines on here are so much. So many vines. Wow. Can't get over this place. The decay here is perfect and there's no graffiti, no vandalism, no nothing. É que ninguém entra aí, né, amigão? Ninguém é idiota. Ele fala, o lugar não foi depredado, não teve vandalismo, não foi pichado. Claro, quem é que vai entrar no hospital de tuberculose? Né? Tipo, eu vou entrar, né? Vou me expor a qualquer tipo de contato da doença e ficar doente. O cara tá sem máscara, tá sem luva, tá sem nada e tá indo filmar. Eu não entraria aí por causa da doença, não por causa das criaturas. That stair is completely gone. I don't know if going up this way would be smart. Dá um pulinho aí. Aqui tem um. Como eu falei, aqui tem um. Nurses. São as enfermeiras. Ficam aqui em cima. Mas devem ter 3, 4 só. Olha, o ar é pesado. Aqui tem. Aqui tem um paciente que morreu. Morreu corroído pela doença. Feio, feio mesmo. Ele tá aqui. Tá curvado. Feio de se ver. Little operation room. Rapaz, comeram até a cabeça da vaca. A coluna. Ossos desossaram a vaca ali. Poético, né?
tiles are so clean. Aqui tem um. Também é paciente que faleceu, tá ali. Aqui é pesado o clima. Aqui é pesado. Aqui é. Esse quarto tem alguma coisa que é muito ruim. Muito ruim. Uma balança... Ah, tá bom. Era onde eles faziam os exames. É um quarto de exames. Você tem balança, você tem medidores. De novo. Ele leva a gente para alguns lugares, o Dark Exploration, mas puxa vida, entrar num lugar desse tipo é muito arriscado. Você precisa ter equipamentos de segurança, equipamentos para você não se expor, não tocar. Porque assim, de novo, como a tuberculose é um dos grandes males do século e continua matando gente, quase 5 mil brasileiros morrem por ano por causa dessa doença, a gente tem que colocar o pezinho no chão e tomar muito cuidado. Então a chance dele pegar, se infectar, ter um contato, um contágio, é muito grande. Então o cara foi sem máscara, sem luva, sem nada, e numa dessa ele leva uma meleca para casa. Não é só explorar um lugar, mas tem que fazer uma pesquisa, tem que entender o que é a doença para evitar qualquer tipo de contágio. Eu espero que ele esteja bem, mas é curioso porque, de novo, a gente percebe a presença de entidades relacionadas a assistência, a cura, a necessidade de curar, ou seja, médicos e enfermeiros ainda presos ao seu trabalho, ao seu ofício, para poder achar uma salvação. Alguns não se salvam depois da morte porque ficam presos, esquecem de Deus, esquecem da sua fé e ficam presos ao seu ofício. Então os caras ainda estão lá. As formas, pensamentos são muito fortes de todos que habitaram lá, tiveram, obviamente, a sua passagem dentro desse hospital, então percebe-se o ar mais denso, nota-se a pressão no pulmão que isso causa, tá? Existem outras criaturas que estão lá dentro, como eu apresentei, mas a característica da doença provavelmente são essa névoa que se aloja no pulmão e faz com que essa bactéria crie muito mais força para consumir a pessoa por dentro. É bem interessante, bem forte, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu achei muito legal conhecer um lugar novo, tá? Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo para todo mundo, para que as pessoas entendam melhor o que funciona, como funciona, o que está atrás de um hospital abandonado, principalmente de uma doença tão séria. Não se esqueçam de olhar a nossa lojinha do casasassombradas.com.br, tem muita coisa legal para você, para sua família, para dar de presente, lembrancinha, para pessoas que você gosta. E muito obrigado a todos vocês e vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.